Galera, beleza? Vamos a mais um vídeo então. Agora nós vamos entender qual é o público que você vai trabalhar. Isso é muito importante. Por quê? Porque você tem que criar uma consciência sobre a real necessidade desse público. É muito fácil o educador social chegar em uma situação, em um nível, em um momento da sua profissão, da sua atuação, e achar que aquele público não merece, e ele cria uma ilusão na cabeça dele, uma fantasia de que muitas vezes o que as pessoas estão passando é frescura, é falta de atitude, né? Então, para ele sair dessa condição, entender melhor o que acontece, quem é esse público, o porquê que ele está em vulnerabilidade social, você precisa entender exatamente o que é esse público, tá? Bom, vamos lá. O público que vamos trabalhar é um público em vulnerabilidade social. Isso significa que eles estão numa situação da sociedade vulnerável. Isso significa que eles não têm acesso a todos os direitos são negados, muitos dos direitos e dos direitos básicos principais, né, são negados a eles são pessoas já exploradas também, né, e essa exploração faz com que você venha por uma situação de degradação, uma situação de necessidade econômica, política e tudo mais, onde essa necessidade faz com que você acabe indo para a periferia da sociedade, né? Onde você entre em estado de vulnerabilidade social. Você está dentro da sociedade, mas você está vulnerável, né? Você não tem seus direitos atendidos, os serviços não te alcançam muitas vezes. Isso é interessante, que chega um momento onde a tua mente ela já está condicionada àquela situação e nem ela mesma se adapta mais tão fácil a uma nova situação. Por exemplo, pessoas em situação de rua, população em situação de rua. Tem muita gente, por exemplo, que não quer ir em albergue. Um dos motivos não quer estar lá por causa das regras. Então ele já passou por um processo onde aquela dinâmica de casa, de regras, de cotidiano, para ele já é difícil, é complicado ele sair de onde ele está para ir para aquela situação. Então, a gente tem que entender que não é tão fácil assim, não é tudo questão de decisão, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu quero. Isso é interessante. E quem é o cara que vai ajudar a entender essa questão e vai formular uma ideia muito legal? Eu não vou me aprofundar, só vou passar por cima aqui, tá? É o Marx, esse barbudão aí que você tá vendo, tá? O Marx vai estudar o capitalismo e vai mostrar que é o seguinte: existe o capitalismo, existe todo um esquema político-econômico onde os ricos eles precisam acumular poder, e poder é acumular riquezas, e para acumular riquezas e se manter no poder, eles precisam explorar o outro, fazer com que o outro se mantenha pobre e pague riquezas para ele, tá certo? Então nós trabalhamos e nós não ganhamos aquilo que produzimos, nós ganhamos muito abaixo. Por isso que os ricos eles acabam tendo um acúmulo de riqueza muito grande, né, e acabam investindo em coisas em que o pobre não consegue. O pobre não compra uma lancha. Por que o rico compra? Ele é o cara que trabalhou para ganhar a lancha? Ele produziu aquilo? Não. Produziram para ele e ele pagou um pedacinho, pegou o resto para ele, ele acumulou. E aí ele vai criando riqueza e poder, tá? Isso é normal, é visível. Não é uma teoria que você fala assim, nossa, nada a ver. Não, você vê isso acontecendo. Principalmente quem tem comércio, né? Tem muita gente que tem comércio e se ela for fazer o cálculo, ela consegue pagar muito mais por funcionários, né? E ela não paga porque ela sabe que ela prefere pagar o padrão e ficar com o resto para ela. E aí ela tem a possibilidade de comprar um carro, uma casa melhor, enquanto os outros estão ganhando o mínimo ali, meio que para sobreviver. E esse sistema faz com que muitas pessoas sejam vítimas de uma forma muito pesada de integração econômica, por exemplo, de não ter dinheiro para ascender economicamente, pagar um curso para o filho, dar uma alimentação saudável. A gente vê isso muito em CJ, CCA, onde as crianças vão para o CCA. Tem muita criança que, se não for para o CCA, não come, não almoça durante o dia, nem toma café, porque em casa não tem condições. A mãe trabalha, ganha um salário mínimo, muitas vezes ganhar um salário mínimo é pagar água, luz, paga um buraco na favela, e paga outras coisas. E o que vai acontecer, na verdade, é que o dinheiro que ela ganha, que já é pouco, não dá para administrar para todas as suas necessidades. Então vive numa situação precária, vulnerável. E essa criança, então, ela vai, come, elimina esse gasto da casa, come e garante 2 refeições ali no CJ, no CCA, certo? No serviço. Então elas estão em estado de vulnerabilidade por causa dessa exploração do capitalismo daqueles mais ricos, certo? Teoria do Marx, a gente vê essa teoria acontecer, isso é importantíssimo, tá certo?
Ah, mas eu não acredito nisso. Não tem problema. Desde que você conheça essa teoria e saiba que ela é a teoria fundadora para o serviço social entender como é que funciona e como é que aparece a população em vulnerabilidade social, o indivíduo em vulnerabilidade social. Perfect? É isso aí, então vamos a mais um pedacinho. O público que vamos trabalhar em vulnerabilidade social, ele é todo aquele público que se encontra em vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social não precisa ser extrema, ela já é extrema, né? É a grande população que não tem acesso aos serviços, aos recursos, para que ela possa sobreviver, né? Muitas vezes ela está em uma situação ali onde ela não vive, né? Ela sobrevive e muitas vezes ela tem uma sobrevida, né? Então, assim, ela tá ali porque é o que tem, é o que dá, e ela não tem mais condições nem físicas, nem psicológicas, nem emocionais, nem econômicas de se ascender, de mudar de condição, de melhorar suas condições. E aí que entra então os serviços, começa a muleta, mas essa oportunidade de tentar trazer essa pessoa para um sistema diferente, produtivo, anterior, de desenvolvimento da sociedade, de desenvolvimento dela mesma para ela se tornar um cidadão de direito e aproveitar esses serviços e mudar de condição de vida. Então esse é um dos trabalhos, tá certo? Então a população é isso, a gente pode ver as pessoas em situação de rua, né? Nós vamos ver todos os serviços trabalhando com pessoas que estão em estado de precarização e vulnerabilidade social, tá certo? Então todos os serviços que você for trabalhar, da assistência social, 99% deles tem essa população, tá certo? Garantida. Bom, é isso aí. Agora vamos para o próximo vídeo. Vai ser esse daí que é muito legal, ó. Qual é a principal ferramenta do educador social? Vem comigo no próximo vídeo que você vai entender e é extremamente importante. Talvez o tema mais importante para você entender no começo como educador social, certo? É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Se tiver coisa para fazer aqui, ó, atividade, faz, não perde, que é para você ter o seu certificado lá no fim do curso que tá te esperando, certo? É isso aí, tamo junto, valeu e até o próximo conteúdo.